Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronaldo Bezerra, mestre em Direito, autor de obras jurídicas, pesquisador, advogado criminalista há quase 20 anos. E nós estamos aqui em mais um encontro muito bacana sobre o direito penal dentro da teoria jurídica do direito penal. Na aula passada, nós falamos sobre o referencial histórico do direito penal, como é que o direito penal surgiu na humanidade, e depois falamos sobre o direito penal do autor e sobre o direito penal do fato. Bem, hoje também teremos mais dois temas bem interessantes para a gente discutir um pouquinho. O primeiro desses temas está relacionado aos princípios constitucionais penais, que são muito importantes, são muito interessantes. O estudo da principiologia é tão interessante e importante na teoria quanto na prática processual penal também. E vamos falar um pouquinho no final sobre a política criminal. Vamos saber qual que é o conceito de política criminal, porque nós precisamos de uma política criminal dentro da nossa sociedade. Bom, então dentro do nosso tema, que justamente é iniciando sobre os princípios penais, eu gostaria de fazer aqui uma referência a um autor muito bacana, que é o Victor Eduardo Rios. E esse doutrinador, sobre os princípios, ele acaba afirmando mais ou menos o seguinte, que esses princípios eles seriam importantes instrumentos para que julgadores então decidissem de acordo com esses princípios. Então ele vai falar que esses julgadores eles balizam as suas decisões também com base nos princípios. E ele também faz uma referência ao poder legislativo, que esses princípios também seriam como barreiras, seriam como limites ao poder legislativo, para que o poder legislativo então não ultrapassasse, através de uma legislação, esses princípios. Então ele fala que esses princípios servem como um limite ao alcance das leis. Bom, dito isso, na elaboração da Constituição de 88, os constituintes entenderam que era necessário nós termos princípios constitucionais. Esses princípios funcionam como garantias. Eu quero que vocês imaginem agora o seguinte: o poder do Estado é sempre um poder vertical, ele é de cima para baixo. Então, se ele é de cima para baixo, nós, sociedade que estamos aqui, e o Estado que está aqui, o que ele determina a gente acaba tendo que cumprir. Só que se um poder é absoluto, se o poder aqui ele é absoluto, ele faz qualquer coisa e a gente não teria como discutir isso. Era como funcionava, por exemplo, em regimes totalitários, em regimes absolutistas, nas monarquias, inclusive a Revolução Francesa e outras revoluções também foi justamente colocando em xeque esse tipo de sistema em que o poder é absoluto, e um poder absoluto nas mãos de seja quem quer que for é sempre complicado, porque quem está na base, quem está recebendo esse poder, acaba não tendo muitos direitos ou acaba tendo seus direitos não respeitados. Então imaginem só que um poder então ele é vertical, ele é de cima para baixo. Se nós não tivermos aqui uma barreira, um limite, um escudo para nos proteger desse poder desproporcional, o Estado faz o que quer com a gente. Ele pode até pegar uma reta escavadeira e tentar passar por cima de todo mundo. Então, o que funciona? Como funciona uma Constituição Federal? E dentro dessa Constituição Federal, as chamadas cláusulas pétreas, os princípios constitucionais. Eles funcionam justamente como barreiras, como limites ao poder desproporcional verticalizado do Estado. Então eu preciso da Constituição? Preciso. Eu preciso dos princípios constitucionais? Com certeza. E dentre esses princípios constitucionais, não só nos ramos, em todos os ramos do direito, mas em especial o direito penal, eu sempre digo que o direito penal ele é um ramo do direito muito importante, porque o Estado utiliza o direito penal como forma de controle social, a gente viu isso na aula passada também, e vai utilizar o direito penal também como uma forma de se retirar do ser humano depois da vida o segundo bem jurídico mais importante que ele possui, que é justamente o direito de locomoção, o direito de ir e vir. Então, dito isso, eu acho que o primeiro princípio que a gente tem que falar, que é muito importante, é o princípio da dignidade da pessoa humana. O que a gente pode destacar desse princípio? Primeiro, não são todas as constituições do mundo que colocaram esse princípio como uma regra de direito fundamental escrita, normatizada no corpo da sua Constituição. Então nós temos a dignidade humana como um direito fundamental que tem que ser respeitada sempre. Então, o que significa a dignidade humana para o direito penal?
ele não é um princípio exclusivo do direito penal, então ele serve para todos os ramos do direito, mas no direito penal ele fica muito evidenciado porque se a gente colocar em alguns pontos, como por exemplo, será que nós temos dignidade humana em todas as penitenciárias e presídios do Brasil? E aqui eu já deixo também uma situação para reflexão, porque muita gente acha que tem que deixar o preso nas piores condições possíveis, seja para o cumprimento da pena, seja para prisões provisórias. O que as pessoas não entendem é que um dia esse preso ele vai obter o direito à liberdade, seja uma liberdade para o cumprimento de uma pena num regime semiaberto ou aberto, ou seja uma liberdade provisória. Então, quanto pior eu tratar esse ser humano dentro da penitenciária, ele não vai se recuperar. Pior ele poderá nos tratar aqui fora, se caso ele retorne para a vida da criminalidade. E o índice disso, e a chance disso acontecer é muito grande, porque nós temos um índice de reincidência delitiva que beira aí próximo aos 80%, fica em torno de 78% em média. Então, será que nós precisamos realmente tratar as pessoas que estão segregadas de uma forma desumana? E no Brasil nós temos muitos exemplos disso. De tanta verdade que o próprio Supremo Tribunal Federal, na DPF 347, entendeu que as penitenciárias brasileiras são um exemplo de um estado de coisas inconstitucional. O que seria isso? Que as penitenciárias brasileiras, as instituições penais brasileiras, não respeitam o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, essas prisões no Brasil inteiro, elas não são referências para se tratar uma pessoa, um ser humano segregado, que já perdeu sua liberdade, já perdeu o seu tempo também, porque o tempo ele é linear, ele não retroage, ele não volta. Então, até aqui também tem um outro ponto que é importante esclarecer. Tem muita gente que fala assim, fulano ficou preso um ano é muito pouco pelo que ele fez. Mas por que a pessoa diz isso? Porque ela contabiliza o ano do preso como se fosse o seu próprio ano. É a mesma coisa de eu chegar para você e falar assim, como é que foram as suas 24 horas? Você vai me narrar. As minhas 24 horas foram assim, eu fiz um monte de coisa, daqui a pouco eu estava dormindo já. Mas será que aquela outra pessoa, ou eu, senti o tempo da mesma forma que você? O tempo não é absoluto, o tempo é relativo. Isso aí o professor Auri Lopes Júnior tem citado há muitos anos, ele, o Gustavo Badaró, citando, referenciando o Albert Einstein, que dizia que o tempo, que afirmou e provou que o tempo não é absoluto, o tempo é relativo. Então, se o tempo é relativo, eu não posso comparar o tempo do preso com o meu, porque ele não vai perceber as mesmas 24 horas da forma como eu percebo, porque ele não está fazendo aquilo que eu estou fazendo. Mas as pessoas não entendem isso. Então é muito fácil afirmar um monte de coisa, um monte de bobagem em relação ao direito penal. Aliás, o Zaffaroni vai dizer, o Eugênio Raul Zaffaroni, que no Brasil nós temos milhares de técnicos de futebol e milhares de penalistas. Porque tanto o assunto violência urbana e os assuntos relacionados a futebol, o pessoal discute no bar. Mas a gente não discute no bar. Nós da área jurídica somos cientistas jurídicos. E a nossa discussão é em base em pesquisa, é em base em ciência, é em base em produção. Bom, voltando para a dignidade humana, então, o que diz o artigo 1º da Constituição Federal? Que eu vou aqui fazer a leitura para vocês. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, aí está lá no inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade humana para nós é um direito fundamental da Constituição Federal. Mas não é só da Constituição Federal. Nós também temos a dignidade humana na Convenção Americana dos Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que aconteceu em 1969, tá? Bom, significa então que a atuação do Estado ela vai tentar a prevenção e a repressão, mas ela vai esbarrar também nessa questão do critério da dignidade da pessoa humana. Quais seriam os limites para o Estado fazer isso? Nós, por exemplo, não podemos punir uma pessoa com a pena de morte. A nossa Constituição proíbe isso. E proíbe por quê? Porque é uma pena desumana, é uma pena cruel. Então eu não posso ao mesmo tempo ter uma Constituição Federal que traz a dignidade humana como um direito fundamental e ao mesmo tempo permitir aí uma pena de morte, né? Não seria lógica. Bom, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que foi muito interessante, né, mostrando que a dignidade humana também ela funciona na prática do direito penal. Que ela fala assim, a preservação da integridade física e moral dos presos cautelares. Os presos cautelares são aqueles que ainda não foram julgados. E dos condenados, em geral, traduz indeclinável dever que a lei fundamental da República impõe ao poder público, em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana.
que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito. Ou seja, aqui o Supremo Tribunal Federal está elevando a dignidade humana como um dos fundamentos da própria democracia, do próprio Estado Democrático de Direito. Aí o Supremo continua, ó. Esse julgamento foi do ministro Celso de Mello, decano do STF. O réu preso, precisamente porque submetido à custódia do Estado, tem direito a que se lhe dispense efetivo e inadiável tratamento médico hospitalar. O reconhecimento desse direito apoia-se no postulado da dignidade da pessoa humana. E aqui eu já deixo um ponto para reflexão. Nós estamos vivendo em tempos da Covid-19, do coronavírus. Estamos preocupados com as pessoas que estão nas ruas, porque foi determinado um certo isolamento. Nós estamos isolados, estamos em regime de home office, vocês estão isolados em casa, apenas as coisas essenciais do Estado não parou ainda. Mas eu faço uma pergunta aqui, e os presos? Porque até foi suscitada uma discussão dessa em redes sociais, e eu vi assim, muitas pessoas assim, mas o preso merece, o preso tem que ficar lá, tomara que ele pegue coronavírus. Será que nós estamos sendo uma sociedade mais humana? Tem aquela pessoa ainda que afirma assim, mas por quem mandou ele roubar, quem mandou ele matar, quem mandou ele fazer isso? Como se o crime fosse dessa forma, como se o crime fosse uma escolha. Mas é um assunto para a criminologia. As pessoas não entendem isso e algumas pessoas nunca vão entender. Mas nós, juristas, cientistas, não podemos ter esse tipo de pensamento. Nós temos que tratar as coisas como elas são, como ciência. Isso é ciência jurídica, não é tudologia, tá? Tudologia deixa para os tudólogos das redes sociais. Mas eu faço aqui um questionamento. Seria possível, num caso de uma pessoa em estado de vulnerabilidade, vou dar um exemplo aqui, ou com uma deficiência, ou pela faixa etária, ou por algumas doenças, então ela teria um risco maior de contaminação do coronavírus. Essa pessoa poderia ter direito a, por exemplo, uma prisão domiciliar por causa da situação, utilizando como fundamento a dignidade humana ou não? Na minha concepção, é perfeitamente possível, tá? E não é só isso. Nós temos, através do instrumento chamado habeas corpus, a possibilidade de dar a essa pessoa o que nós chamamos de uma liberdade humanitária, ou uma segregação humanitária também, através de um habeas corpus também, que é um habeas corpus humanitário. Então vocês imaginam uma situação como essa, muitas pessoas presas ainda no Brasil, nós temos 800 mil presos, em média 40% são provisórios, desses certamente tem muitos presos aí que poderiam ter um risco muito grande de contaminação com coronavírus. E não é legal esperar que a coisa chegue na cadeia para tomar uma decisão. Nós temos que utilizar a prevenção. Mas eu já vi algumas decisões que eles estão, mas não tem caso na cadeia ainda. Poxa, que legal! Muito bacana isso. Significa então que nós vamos esperar que a coisa chegue na penitenciária, que as pessoas comecem a morrer para tomar uma decisão. Será que nós estamos utilizando a dignidade da pessoa humana? Fica aqui a reflexão para vocês, tá? Eu penso que nós devemos sim, nesses casos, utilizar para o preso a possibilidade de uma prisão domiciliar ou até mesmo de uma liberdade, se for o caso, tá? Utilizando para isso esse habeas corpus humanitário, e o fundamento é sempre a dignidade da pessoa humana. Um outro princípio muito importante é o da legalidade, que está tanto na Constituição Federal como no Código Penal, o artigo 1º do Código Penal. E lá está escrito, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. E esse princípio pode parecer um pouco básico, assim, mas eu quero que vocês entendam que num fator histórico nem sempre foi assim. Então é muito bacana a gente saber que o que é crime. O que é crime é o que está tipificado. E o que está tipificado desde ontem. Porque se eu pratico um fato hoje, como por exemplo, balançar essa caneta aqui, e hoje não é crime isso, mas amanhã vem lá uma conduta tipificada que balançar a caneta na frente da câmera é crime, eu não poderia ser punido, porque quando eu fiz isso de maneira anterior, ou seja, hoje, não estava ainda valendo, não tinha a vigência da lei. Então não há crime sem lei anterior que o defina. E, consequentemente, não tem pena sem uma prévia combinação legal. Agora, a partir do momento que a lei que criminaliza essa conduta humana de balançar a caneta está em vigência, está valendo, e eu pratico, então, esse fato típico, ilícito e culpável, aí eu posso ser punido pelo Estado. Então, ele também é desdobrado em princípio da reserva legal e princípio da anterioridade, tá? É uma garantia que nós temos.
Um outro princípio muito interessante está no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 40, e ele fala que a lei penal não retroagirá, salvo em benefício do réu. Esse princípio é chamado de irretroatividade da lei penal. Ele significa que quando um crime entra em vigor, uma lei penal entra em vigor, ela é para causar efeitos para o futuro, sempre para o futuro. Mas ela pode retroagir desde que ela seja em benefício do réu. Mas a gente tem que observar alguns pontos, tá? Para isso. O primeiro ponto é que a lei penal, para ela ter essa eficácia, eu tenho que analisar primeiro o direito intertemporal. Qual foi a data que ela entrou em vigor? E eu tenho que saber se ela é melhor para o réu ou é pior para o réu. Eu estou me referindo aqui à lei de direito penal puro, tá? E não processual nem híbrida. Mas o penal puro, se ela é uma legislação mais benéfica ao réu, ela pode retroagir. Vocês imaginem hoje que tem algumas pessoas respondendo processos criminais porque foram presas em flagrante delito usando substâncias entorpecentes, sei lá, fumando maconha, a cannabis. Então tem pessoas hoje que respondem processinhos por causa disso, apesar que o usuário não é penalizado, mas é criminalizado ainda, né? É uma conduta criminosa, só que é pelos juizados especiais criminais. Então a gente imagina nesse caso que se viesse uma lei hoje e descriminalizasse o uso da maconha, todas essas pessoas, eu estou falando maconha para ficar mais fácil para vocês entenderem, todas as pessoas que estavam nessa situação de processos, essas pessoas se beneficiariam com esta legislação, porque ela é mais benéfica. Então, mesmo que ela entre em vigor hoje, todas aquelas pessoas que estavam respondendo esse processo, elas serão beneficiadas. Agora, e se ao contrário, tivesse uma legislação que ao invés de diminuir a pena, aumentasse gradativamente a pena? Aí ela piora. Nesse caso, ela só vai valer para os fatos que ocorrem durante a sua vigência e não anteriormente. Então, esse princípio da irretroatividade da lei penal significa que a lei penal vai causar efeitos para o futuro, mas ela pode retroagir em benefício do réu. Ela pode aparecer com esse nome, irretroatividade da lei penal, ou cuidado, retroatividade da lei penal benéfica. Nesse caso está certo, tá? Então observa isso também. Outro princípio é o princípio da taxatividade. Significa que toda lei penal ela tem que ser clara. Ser clara significa o quê, Ronaldo? Eu leio e entendo o que está escrito ali. Porque se eu não entender, significa que ela está confusa. E aí eu posso alegar o princípio da taxatividade. Um outro princípio interessante que a gente tem no direito penal, e está dentro até das questões de política criminal, é o princípio da insignificância. E para a gente entender o princípio da insignificância, nós precisamos entender basicamente o que é a política criminal. Eu já vou entrar na política criminal. Política criminal são políticas que são instituídas pelo Estado, pelo poder público, para a determinação daquilo que realmente é necessário. Na aula passada nós vimos, dentre alguns princípios do direito também, eu falei da intervenção mínima. Eu só posso buscar o direito penal como última ratio, não como prima ratio. Então, quando os outros ramos do direito não conseguem resolver aquele conflito, eu vou lá buscar o direito penal. Dentro do princípio da intervenção mínima, então, eu tenho também alguns critérios que eu preciso utilizar para se verificar isso. Então, é importante destacar que o princípio da insignificância ele é uma forma de política criminal para que a gente não possa punir todos pelo fato de praticar até mesmo certos ilícitos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que eu furtei uma caneta bem simples. Se eu for analisar o furto dessa caneta, eu tenho lá, dentro do artigo 155, a prática do furto, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Mas se de repente eu subtrair uma caneta tão simples de um fabricante que fabrica milhões de canetas, será que o processo criminal do Estado contra mim não sairia muito mais caro? E qual foi o prejuízo que o furto dessa caneta gerou para essa grande empresa fabricante de canetas? Então eu tenho que analisar o princípio da insignificância dentro do conceito analítico de crime. E o que é o conceito analítico de crime? Crime é um fato típico, ilícito e culpável. Fato típico, ilícito e culpável. Mas quando eu pego o fato típico e analiso os elementos do fato típico, eu vou encontrar dentro do fato típico a conduta, eu vou encontrar o nexo causal, o resultado e a tipicidade. E a tipicidade, eu vou encontrar ela da tipicidade material e formal. A tipicidade formal é a descrição do fato típico na letra da lei. É a conduta humana na letra da lei. Então, eu subtraí a caneta. Está lá no artigo 155. Então, a princípio, eu tenho um fato típico. Eu tenho uma conduta que é humana. Eu tenho, além da conduta humana, eu tenho um resultado, que é ter o bem para mim, a res furtiva,
a coisa é minha. Eu tenho um nexo causal, que foi através da minha conduta de subtrair que eu fiquei com o bem. E eu tenho a tipicidade formal, que é a descrição do crime, desse fato humano, lá no artigo 155 do Código Penal. Mas aí eu tenho que me questionar se eu tenho a tipicidade material. Porque a tipicidade material, ela analisa o juízo de desvalor da conduta. Qual foi o prejuízo que esse fato trouxe à vítima? Nesse caso, se entender que é o princípio da insignificância, eu não teria a tipicidade material. Se eu não tenho tipicidade material, eu não tenho tipicidade. Se eu não tenho tipicidade, eu não vou ter fato típico. Se eu não tenho fato típico, eu não tenho crime, porque crime é fato típico, ilícito e culpável. Ou seja, qual é a consequência do princípio da insignificância? É que o fato é atípico, não existe crime. Se a pessoa pratica, então, obviamente, o crime de furto não existe nessa situação, porque seria atípico. Lembrando que não existe princípio da insignificância em crimes que causam violência ou grave ameaça à pessoa, tá? E então o princípio da insignificância seria uma forma de política criminal estatal para evitar o encarceramento em massa, para evitar que a gente puna demais, porque nós vimos que muitas vezes as punições exacerbadas não vão ser a resposta para aquilo que a gente espera de um direito penal, de uma criminologia, de uma sociedade não tão violenta, tá? Não é só através da repressão. A gente ainda tem como princípios a exclusividade dos bens jurídicos relevantes, que é um princípio lá do Klaus Roxin, né? Então o direito penal serve para quê? Para a proteção e tutela dos bens jurídicos. E esses bens jurídicos têm que ser importantes. Outro princípio muito interessante é o conhecido como da alteridade ou transcendentalidade, tá? E esse princípio ele diz o seguinte: só pode ser criminalizadas as condutas que possam produzir então lesões a bens jurídicos. Essas lesões então são lesões graves aos bens jurídicos relevantes. A intervenção mínima também é o princípio que eu já falei. Responsabilidade penal subjetiva é o nosso último princípio. Só quem pode ser punido pela legislação é a pessoa que praticou o fato. Então, essa é uma responsabilidade penal, ela é subjetiva. Apenas se a pessoa que pratica o crime, o fato típico, ela pode ser punida. Não pode ser seus parentes, seu pai, sua mãe, seu irmão, não. A responsabilidade penal sempre vai incidir na pessoa que praticou o fato típico, ilícito e culpável. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de principiologia e falamos também um pouquinho sobre política criminal. Na próxima aula a gente vai reforçar um pouco de política criminal e tratar de outros assuntos. Eu espero que vocês possam estar contribuindo, fiquem isolados que nem eu e vamos assim juntos vencer essa guerra contra a Covid-19. Um grande abraço a todos, qualquer coisa eu estou à disposição, fiquem com Deus e vamos juntos vencer a Covid-19. Tchau, tchau!